Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Leitura das páginas 285 a 288 do livro Mentes Informadas do professor Hélio Couto. O que é a consciência? Introdução. Os achados da mecânica quântica levam a questões sobre a natureza da realidade e o papel da consciência na criação da mesma. A ideia de que a consciência humana provocaria o colapso ou manifestação de uma partícula surgiu na década de 1930. O matemático húngaro John von Neumann, nascido em 1903 e falecido em 1957, foi o primeiro a trazer a consciência para a física ao afirmar que a consciência escolhe o evento experimentado dentre todas as possibilidades quânticas representadas por um objeto. Na década de 1970, o físico Fred Alan Wolf popularizou a ideia de von Neumann com o lema, entre aspas, nós criamos nossa própria realidade. Os modelos científicos atuais que procuram explicar a natureza da consciência o fazem ainda baseados no paradigma cartesiano-newtoniano, insistindo em uma abordagem reducionista e no dualismo mente-matéria, o que atrasa a evolução da própria ciência. Definição de consciência. Somente quando o ser humano compreender a natureza da consciência, será capaz de responder às questões mais fundamentais da vida. Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que estou fazendo aqui? Estas questões vêm nos inquietando há muito e alimentando discussões filosóficas e religiosas durante todas as eras da história humana. Infelizmente, o homem comum não investe seu tempo em tais questionamentos. Nas escolas, o estudo da filosofia cedeu seu lugar à informática e à robótica. As crianças não são estimuladas a pensar nos aspectos mais profundos da existência. Recebem respostas prontas, em conformidade com a linha filosófica e ou religiosa seguida pelos pais ou escola. Qualquer questionamento sobre o paradigma vigente passa a ser considerado um sinal de rebeldia. O problema da consciência começa pela conceituação. Podemos defini-la de várias formas, como: letra A, um atributo moral, quando da capacidade que o homem tem de conhecer e aplicar os valores e mandamentos morais em diferentes situações, entre parênteses, senso de responsabilidade. Letra B. Uma qualidade pertencente à esfera da psique humana, aquele estado em que a pessoa está ciente de suas ações físicas e mentais quando está acordada e alerta. Entre parênteses, lucidez no sentido psiconeural. Letra C. Um atributo espiritual no sentido de mente divina, o fundamento de tudo que existe e que se individualiza nas infinitas formas, seja nos seres viventes, seja nos objetos inanimados. A confusão conceitual não é apenas semântica. Mesmo no meio científico, não há concordância quando se trata do assunto. Vejamos o que alguns dos maiores expoentes da área pensam sobre o tema. Kaur Pribhan, neurocirurgião e neurocientista, PhD indicado ao Prêmio Nobel, criador da teoria holonômica da função cerebral, um modelo holográfico da memória e da consciência. Abre aspas. A definição de consciência vem de conscire, fazer ciência em conjunto, adquirir conhecimento em conjunto. Portanto, é aquilo que podemos partilhar em termos de conhecimento. Como sou um cientista do cérebro, estou interessado em nossa experiência consciente e não nas definições mais amplas e gerais da consciência divina. Fecha aspas. Rupert Sheldrake,
biólogo e parapsicólogo, criador da teoria dos campos mórficos. Abre aspas. Minha opinião é que a consciência é uma esfera de possibilidades estruturada por campos, e que esses campos não estão simplesmente confinados no interior do cérebro, embora eles interajam obviamente com o cérebro. É uma esfera de possibilidades, algo assim como um campo de campos. Esses campos têm estrutura, têm hábitos e significados em si mesmos. Por isso acho que a memória é inerente a esses campos mórficos. Fecha aspas. Stanislav Grof, médico psiquiatra e pesquisador sobre estados alterados de consciência, um dos pais da psicologia transpessoal, criador da técnica chamada respiração holotrópica. Abre aspas. Para mim, a consciência é uma espécie de fenômeno primário da existência. De alguma maneira, é mais fácil compreender a criação da experiência no mundo material a partir da consciência do que ser capaz de entender a consciência surgindo de processos materiais. É aquela coisa irredutível da qual toda existência de alguma forma se origina. Fecha aspas. Amit Goswami, físico quântico, criador da teoria quântica do primado da consciência. Abre aspas. Ninguém apenas com a metafísica material pode resolver o problema da física quântica, da interação quântica e da medição quântica. A única solução que existe no momento, a dos muitos mundos, fracassou gravemente, é um fato conhecido. Assim, a única que continua de pé. A única que é vigorosamente científica é aquela que invoca a consciência como a base de todo o ser. Fecha aspas. Richard Amoroso, psicólogo e cosmologista do Noetic Advanced Studies Institute, criador da teoria do campo noético da consciência. Abre aspas. A natureza da consciência ainda não foi compreendida o suficiente para permitir uma definição operacional. A metodologia científica atual, ao descrever a consciência como um hard problem, abre parênteses, questão no qual o progresso científico é quase impossível, fecha parênteses, que reduz a mente a processos neurais no cérebro, parece incapaz de compreender a consciência devido a limitações na avaliação e na interpretação da necessária metafísica subjacente. Fecha aspas. Francisco de Biasi, neurocirurgião e neurocientista brasileiro, pesquisador da consciência. Abre aspas. A consciência é um fenômeno primário da natureza, de característica multidimensional, cuja influência vai além do cérebro, alterando mesmo a realidade à nossa volta, com a produção de fenômenos psicocinéticos, sincronísticos e parapsicológicos. Fecha aspas. Baseados nas diferentes definições vistas acima, percebemos como é controverso o assunto. Imaginem, então, se falar sobre expansão da consciência. O materialismo científico vigente insiste em afirmar que a mente humana resulta exclusivamente da atividade dos neurônios cerebrais, uma vez que o mundo físico seria a única realidade possível. Portanto, a mente só poderia nascer da matéria. O estudo da consciência sempre foi marginalizado pela ciência até pouco tempo, por se tratar de algo difícil de ser mensurado, logo sutil demais para ser objeto de experimentos. A ciência só vai compreender o que é a consciência quando abandonar o cienticismo e se debruçar sobre o tema como uma visão expandida da realidade, isto é, analisando a questão sob a luz do novo paradigma, sem tabus ou preconceitos. A nova era iniciada em 21 de dezembro de 2012, os pilares da ciência serão paulatinamente substituídos por uma moderna ciência holística
de natureza sistêmica, quântica e não reducionista, que solucionará todos os problemas da humanidade. Mas até que essa mudança se consolide, temos muito trabalho a fazer. Muito obrigada por estar aqui. Seja feliz agora e para sempre.